José Botto confirma que encerrou negociação para renovar contrato de Arrascaeta. Português abriu o jogo e citou prioridade. Michael pediu para sair do Flamengo? Você vai saber a verdade. Técnico Felipe Luiz elogiou as atuações de Bruno Henrique e Michael. Treinador falou sobre atuação, pressão de trabalhar no clube e próximos desafios. Essas e outras, a partir de agora, no seu canal Raflamelo. Cola esse dedo no like, ajude muito o nosso canal, continue compartilhando os nossos conteúdos. Se você ainda não é inscrito, aqui embaixo tem um botão, é muito importante a sua inscrição para o crescimento do nosso canal. Não se esqueça sempre de ativar o sininho para receber todos os nossos vídeos. Flamelo 81 na sua gente, vem comigo, assiste até o final, não pule, esquema a parte, porque tem muita informação do rubro-negro mais querido do Brasil e do mundo. Um excelente domingo para você e para toda a sua família. Um domingo especial, dia delas, dia das mães. Um beijo no coração de todas as mamães aqui que são inscritas no canal Raflamelo, em especial as rubro-negras. Olha que dia maravilhoso. Dá um beijo aqui na minha mamãe, minha rainha, melhor mãe do mundo, Dona Leide Jane, Doutora Jane. Dona Leide Jane, tô chegando aí para pegar aquele almoço gostoso junto com o meu irmão Bernardo. Vamos com tudo, o dia hoje será pequeno, né? E vamos dividir aí as comemorações, porque eu preciso também abraçar, mandar um beijo especial para minha esposa Mariana, desejar também Feliz Dia das Mães, ela que deu o maior presente da minha vida, a Rafaela, a Fafá, que hoje tá ligadinha, tá animadinha a Fafá, porque ontem o Mengão venceu, né? Ela já tá Mengo, vitória do Mengão no Maraca, 1-0, amigo, é goleada. 3 pontos importantes que colocaram o Flamengo de volta à liderança, uma liderança momentânea, mas hoje a gente vai dar aquela secada no Palmeiras, né, gente? Olha aí, o Flamengo com 17 pontos, é o líder, em segundo o Red Bull Bragantino, que ontem empatou com o Grêmio, 1-1, e o Palmeiras é o terceiro colocado com 16. Gente, se o Palmeiras empatar hoje com o São Paulo, o Flamengo continua na liderança, pelo quesito saldo de gols, tá? O saldo de gols do Flamengo é absurdo, são 13 gols de saldo. O Bragantino tem 4 e o Palmeiras tem 5. O Palmeiras aplicar uma goleada histórica no São Paulo, isso não vai acontecer. Ainda mais que o São Paulo está mordido, esse jogo não acontece no Allianz Parque. Vai acontecer lá na Arena Barueri. Então, torcei para um empate, né? Para segurar aí o Palmeiras e o Mengão continuar na liderança. Foi um grande jogo do Flamengo? Uma grande atuação? Não. Mas o Flamengo conseguiu aí impor um ritmo diferente, principalmente no primeiro tempo. A postura mudou, a intensidade foi outra. É o Flamengo que dominou aí o Bahia, principalmente na primeira etapa, no segundo tempo. Inclusive eu falei isso no meu pós-jogo. Eu estou muito preocupado com a parte física do Flamengo, que caiu. O Flamengo não conseguiu manter o nível, e o próprio Felipe destaca isso na coletiva, porque o jogo do Flamengo é muito intenso. E aí o Flamengo estava ganhando. É natural o jogador tirar um pouquinho o pé, tentar controlar o jogo. Se o Flamengo estivesse perdendo, aí a gente ia ver mais correria, mais intensidade na segunda etapa. Alguns jogadores que vêm atuando abaixo, né, não conseguiram render no jogo de ontem. Já já a gente vai falar disso, porque a gente vai abordar algumas pílulas da coletiva do treinador rubro-negro. Dizer que o Rogério Ceni, a freguesia continua. Rogério Ceni chegou à sua 16ª derrota em 16 jogos. Sabe o que eu acho impressionante nessa estatística? É que em 16 jogos, treinando outras equipes, o Bahia e outras equipes, né, o Cruzeiro, o São Paulo, o Rogério Ceni não conseguiu nem empatar com o Flamengo. São 16 jogos contra o Flamengo e 16 derrotas. É impressionante. Perguntaram isso para ele lá na coletiva e se incomoda, né, o fato de não conseguir, né, vencer o Flamengo, que dirá empatar, e aí ele disse, incomoda muito, bastante, é extremamente desagradável, mostra a força que o Flamengo tem, incomoda qualquer profissional não vencer. Vamos trabalhar para no jogo da volta
colocar fim nessa estatística. Tá ameaçando aqui o jogo da volta que vai acontecer lá em Salvador, né, no segundo turno do Campeonato Brasileiro. Deixa aí nos comentários o que você achou da atuação do Flamengo. Flamengo que tem um jogo importante na próxima quinta-feira, é uma final, uma decisão contra a LDU. O Flamengo precisa vencer e precisa fazer saldo. Precisa vencer por 2 gols de diferença. Pelo menos 1-0, o Flamengo pode se complicar se chegar lá na última rodada, todas as equipes, as 3 equipes, a LDU, Central Córdoba e o Flamengo com 11 pontos, o Flamengo é o que tem o menor saldo. Então é importante o Flamengo vencer a LDU e vencer bem. Precisamos evoluir, né? Precisamos jogar como o Flamengo. É natural, é normal o time oscilar. Muitas equipes, inclusive, estão oscilando nessa altura da temporada, né? O Internacional, né, começou com tudo, já está oscilando. O próprio Bahia já está sentindo aí o calendário. Ontem o Rogério teve que poupar vários titulares visando o jogo do meio de semana da Libertadores da América. Enfim, o único que não oscilou ainda desde que começou o Campeonato Brasileiro foi o Palmeiras, mas o Palmeiras oscilou no início do ano, né? Ali no estadual, onde foi eliminado pelo Corinthians na final do Paulistão. Bom, mas vamos trazer aqui a mini entrevista de José Botto na sala de coletivas do Maracanã. Ele atendeu a imprensa e disse o seguinte: atenção, os repórteres presentes, cada um tem direito a uma pergunta. E a galera foi perguntando vários assuntos, mas esqueceram de perguntar muita coisa, né? Inclusive a situação do Alcaraz. Cada um fala uma coisa. Um fala que o Alcaraz bateu a meta, o outro fala que o Alcaraz não bateu a meta, o outro fala um valor, o outro fala outro valor, e a verdade é que o torcedor fica perdido, completamente perdido. E ninguém perguntou ontem sobre o Charles Alcaraz. Bom, vamos ver aqui o que o Botto falou. O Flamengo que congelou, né, as conversas sobre a renovação com o meio uruguaio Arrascaeta, e o Botto não ficou em cima do muro. Ele falou sobre esse assunto e deixou claro que há apenas uma prioridade hoje no clube: a renovação do lateral direito Guillermo Varela, né? O uruguaio tem vínculo até o final do ano, até dezembro. E aí o Botto disse: há muita coisa que não corresponde à verdade. Sobre o Arrascaeta, tal como Rossi e Pedro, eles têm contrato até o final de 2026. Eu não quero dizer que a gente não queira renovar, só não são prioridades. Fomos bem claros que a única prioridade que temos é o Varela. E por quê? Porque ele daqui a 2 meses pode assinar com qualquer outra equipe um pré-contrato. Em qualquer parte do mundo, a única prioridade para a renovação são jogadores que têm o término de contrato na temporada vigente, afirmou aí o dirigente, ele que foi direto sobre não ter iniciado conversas com Rossi e Pedro para uma renovação. Na zona mista, o Botto deixou bem claro que a única prioridade de momento do Flamengo é a renovação do Varela, que tem contrato até dezembro. E por isso, deixou aí o Arrascaeta para o fim da fila, confirmando que o clube congelou as conversas, travou e não tem data para retomar, né, sobre uma renovação do uruguaio que está jogando muita bola. O Botto chegou a citar a situação do Gerson, né, que tinha um contrato longo e o Flamengo resolveu renovar e dar um aumento salarial, né? O volante tinha um vínculo aí até 2027, mas recebeu propostas, inclusive a proposta do Zenit, proposta milionária, que foi recusada pelo Flamengo. E aí o Botto falou: o único caso que não foi assim foi o do Gerson, porque ele tinha um salário muito defasado em relação ao restante do elenco. Houve uma proposta do Zenit que nós recusamos. Nós achamos na obrigação de pôr o salário mais alto e condizente com aquilo que ele representa para o clube. Aí o José Botto dando algumas explicações para a imprensa. E aí a gente traz aqui algumas questões, né, porque o Botto chegou a ser perguntado sobre as possíveis saídas de Michael e Luiz Araújo. Teve essa história aí do Cruzeiro, né, que o Cruzeiro estava interessado, e aí muita gente estava colocando que o Michael teria pedido para sair do Flamengo,
o que não procede. O Michael não pediu para sair do Flamengo, não pediu, tá, gente? Isso é um fato. Uma outra situação é que algumas equipes aqui do Brasil, clubes da Série A do Campeonato Brasileiro, estavam interessados no futebol do Michael, porém não fizeram propostas. E eu quero dizer para essas equipes que agora o sonho acabou de levar o Michael, porque ontem, no jogo contra o Bahia, ele completou a sua 7ª partida no campeonato. Portanto, ele não poderá jogar por outra equipe brasileira o campeonato nacional de 2025. Então tá aí. Pode acontecer do Michael sair no meio do ano? Pode. Para o mundo árabe, né? O Michael que veio de lá. E alguns clubes estão aí sondando a situação do brasileiro. Agora, para clubes aqui do país, nananina não, porque ele completou 7 jogos. Assim como o atacante Luiz Araújo completou também 7 jogos, e aí dificulta, né, a ida para algum clube brasileiro. Ontem o Luiz Araújo até participou, né? Teve uma entrada lá em um dos lesionados, o Pulgar e também o Alan, os 2 volantes do Flamengo saíram lesionados e o Felipe teve que colocar aí o Luiz Araújo em campo. A gente está falando aqui do Michael, que vem sendo muito criticado pela torcida. O Michael foi o destaque, né, no SofaScore ontem, números da vitória do Flamengo 1-0. Ele que deu assistência para o gol do Arrascaeta, né? Então vamos lá, números de Michael: 1 assistência, 2 grandes chances criadas, ele foi o primeiro do jogo nesse quesito. 4 passes decisivos, ele foi o primeiro do jogo nesse quesito. 3 de 4 dribles certos, ele foi o primeiro do jogo nesse quesito. 2 desarmes, nota 8 no SofaScore. O Felipe Luiz foi perguntado na coletiva e disse isso aqui do Michael: a gente está se dedicando, está dando na verdade o Michael falou isso aqui no intervalo, a gente está se dedicando, dando o nosso melhor no decorrer do ano, a gente vai oscilar em algumas partidas, isso é normal, mas estamos de cabeça erguida, estamos trabalhando. Michael dando essa entrevista no intervalo. Agora sim, vamos ver o que o Felipe disse do Micha. Michael é um jogador que vinha sendo bastante criticado, mas eu vejo o dia a dia, vejo os treinos, eu imagino um jogo, faço todo o plano como o que eu sinto, com as minhas ideias, de que é melhor para a equipe vencer o jogo. Ninguém é mais importante que a equipe. Michael já ficou no banco, Cebolinha já ficou no banco, Bruno Henrique já jogou por ali, Luiz Araújo já jogou pela esquerda, e as decisões que eu tomo são em cima disso, do que eu vejo no cotidiano. Michael é um jogador que se esforça muito, e eu fico feliz que ele tenha feito uma grande partida hoje. Não era fácil para ele, sabíamos que ele entraria sendo alvo do Bahia, mas se está aqui no Flamengo é porque tem algo. Já passou por muita coisa na vida e superou. Então vai superar isso também e voltar a dar alegrias para a gente. Eu gosto muito do Misha, né? O Misha vem sendo criticado aí por algumas atuações, mas eu torço sempre pro jogador que está embaixo a dar a volta por cima. E a gente sabe do potencial do robozinho, né? Saiu daqui para o Al Hilal jogando muita bola e vai dar a volta por cima, a gente fica aqui na torcida. Bom, em entrevista coletiva, o técnico Felipe Luiz reforçou que as críticas ao trabalho estão restritas às manifestações de torcedores e disse: o momento turbulento, como você falou, depois de uma vitória contra o Corinthians, uma vitória contra o Botafogo da Paraíba, tivemos uma derrota no último minuto com um gol de pênalti contra o Cruzeiro e um empate fora de casa, sendo que viemos de 3 viagens e jogos a cada 3 dias. Essa turbulência que existe, ela é externa. Internamente, os jogadores continuam acreditando, trabalhando, lutando, aprendendo, corrigindo, evoluindo. O resultado muitas vezes a gente não controla. Pode fazer um jogaço e perder, um jogo muito ruim e ganhar. Convivemos com isso. O importante é o que eu falo para vocês. Essa turbulência que existe fora, muitas vezes chega no torcedor, disse o Felipe, acrescentando: o importante é que a gente continue acreditando no que está fazendo. Eu tenho uma convicção muito grande no que faço. Acredito muito no meu trabalho de verdade. Eu vou continuar trabalhando porque amo isso, o que eu faço, até na turbulência. Isso é o mais preocupante, porque são muitas horas de trabalho e eu amo o que eu faço mesmo nesses momentos. Hoje foi uma vitória importante, tínhamos que ganhar, dominamos o jogo, fizemos as chances, o gol, no fim tivemos que sofrer. Uma equipe tão forte e especial como essa sabe sofrer. Todos esses momentos que vivemos dentro de campo
nos servem para continuar evoluindo. O treinador também projetou o próximo compromisso do Flamengo, quinta-feira, contra a LDU no Maracanã, e reconheceu que a campanha na competição até aqui é aquém do esperado, mas reforçou a confiança por um desfecho positivo e disse: não temos que dar palavra, temos que demonstrar no campo. Você tem razão, estamos fazendo uma Libertadores ruim. Estamos em uma situação onde nós mesmos nos colocamos. A lição é que não existe adversário fraco na Libertadores. Se está lá, é por algo. É porque foi campeão ou ficou na parte de cima da tabela. Nós nos colocamos nessa situação e também está nas nossas mãos sair. Só depende de nós. Precisamos do torcedor na quinta para reverter essa situação. Queremos passar da fase de grupos, chegar nas oitavas e o mais longe possível nessa competição, que é a mais especial a nível de clubes da América do Sul. Só depende da gente. E aí teve uma parte que o Felipe respondeu a pergunta da Raíza Simplício sobre a atuação do Bruno Henrique. O que está acontecendo com o Bruno Henrique? Se o fator extracampo tem prejudicado o jogador, a atuação. E aí o Felipe disse: não vimos o mesmo jogo. O Bruno Henrique foi incrível hoje, incrível. Um jogador de 34, 35 anos, campeão de tudo, o maior campeão da história, se sacrifica pela equipe do jeito que ele fez. Sinto muito, joga muito, é o companheiro que mais sacrifica, mais trabalha. Os jogadores que estão aqui vão oscilar, mas se estão aqui no Flamengo é porque estão por alguma coisa. Eu acredito neles. Já ficou no banco, já demonstrou na última final de Supercopa, continua demonstrando. Tenho gratidão e um carinho gigante por ele. Hoje fez um jogo impecável, foi até a exaustão. Correu o que tinha que correr, fez todos os movimentos. Não fez o gol, o resto fez. Estou muito contente por recuperar esse jogador que é muito importante. Olha, gente, o Felipe Luiz está certíssimo nesse comentário aqui do Bruno Henrique. Ele tem que defender o seu atleta, ele tem que defender o seu elenco, ele tem que defender o seu jogador. O Bruno Henrique não fez essa partida toda que o Felipe Luiz falou. Muito pelo contrário, né? O Bruno Henrique, ele não vem mostrando 50% daquele Bruno Henrique que a gente conhece. Né? Alguma coisa aconteceu com o Bruno Henrique nos últimos jogos. E aí quando o Felipe elogia o Bruno Henrique, disse que ele fez uma partida impecável, que ele foi perfeito, o Felipe está só blindando o Bruno das críticas externas, né? Blindando o grupo, né? Blindando aí os seus atletas, os seus jogadores. Mas falar que o Bruno Henrique ontem fez uma partida impecável, aí não, Felipe. Aí o torcedor não é cego. Aí você está completamente certo. Você viu um outro jogo, né? Inclusive, ele falou isso sobre a repórter, né? Que abordou esse tema e perguntou se está acontecendo alguma coisa com o Bruno Henrique. Bom, ainda sobre esse tema de crise, turbulência, como blindar o time antes de momentos decisivos, né? E aí o Felipe disse: o Flamengo é isso, é uma loucura diária, na fase boa e na fase ruim, na boa. Sempre vem alguma notícia, alguma coisa que envolve o Flamengo e magnifica tudo, é tudo mais exagerado. O jogador joga 2 jogos, tem que ir para a seleção. O treinador faz 2 jogos bem e tem que ir para o Barcelona. E depois perde e não vale ninguém, nem nada. Isso eu já avisava para os jogadores quando a gente estava numa sequência de vitórias ou invicto, que é assim no Flamengo, a gente sabe disso. Eu não controlo, por exemplo, os meus jogadores pegam o celular e abrem as redes sociais. Isso aí eu não controlo, mas o meu conselho é que eles fujam disso e que confiem no que eu falo para eles. Sobre a questão física, que eu falei aqui que o Flamengo está caindo em alguns jogos, momento de oscilar, complicado, tá faltando perna, principalmente em alguns lances. O Felipe disse: normalmente está muito condicionado ao resultado. Se está perdendo, cresce no segundo tempo, tem que correr atrás o tempo todo. Se está ganhando, naturalmente o jogador tende a se proteger um pouco mais. Demorar um pouco a bater o lateral, a dar menos ritmo na circulação de bola, porque está ganhando. Claro que quero que continue o tempo todo, façam mais gols, mas o jogador tem a tendência de se proteger, dependendo do resultado. Na Argentina, que dizem que teve uma queda física, se estivéssemos perdendo no primeiro tempo, teríamos buscado o empate, seria outro jogo. Como foi quando sofremos o gol. Começamos novamente a buscar o domínio, o adversário recuou e nos deu território, não houve problema. Hoje, com 1 a menos, todos correndo até o final e lutando. Tá aí, pílulas da coletiva do técnico Felipe Luiz. O que você achou aí da coletiva do treinador do Flamengo?
concorda com ele em alguns pontos, discorda em outros? Deixa aí nos comentários, porque a sua opinião é muito importante. Ontem, quando o Gerson foi expulso, eu achei que o Flamengo jogou com muita inteligência, né? E conseguiu aí segurar o Bahia. O Flamengo até sofreu em alguns momentos, quando o Bahia viu que estava com um a mais e o Rogério Ceni colocou os coringas, colocou o Pulga, colocou o Cauli, colocou o Everton Ribeiro. O Bahia tentou fazer uma pressão ali, mas o Flamengo não passou sustos, né? Não passou sufoco no jogo, podemos dizer assim. E conquistou uma vitória, já estava na hora, para apaziguar tudo, dar uma tranquilidade. O Flamengo que não vencia 2 jogos e agora venceu o Bahia e se prepara para enfrentar a LDU quinta-feira no Maraca pela Libertadores da América. Os jogadores receberam folga hoje e a reapresentação acontece amanhã. E eu volto, ainda hoje nesse Dia das Mães, porque aqui é trabalho com todas as informações do rubro-negro mais querido do Brasil e do mundo. Se você chegou até aqui, é muito importante seu like, seu joinha ajuda demais os nossos vídeos, ajuda demais o nosso canal. Grande abraço para você, saudações, bate no peito e diz, isso aqui é Flamengo, valeu!